Ter ou não ter filhos? Eis a questão. Ai, meu Deus. Pra que eu vou me meter nessa seara? Já tô até vendo. Ai, gente, então, a Alice Salazar, que é uma blogueira, assim, ó, old da internet, tá? 400 milhões de anos na internet. Inclusive, é muito curioso ver o conteúdo da Alice Salazar, porque ela é da época da maquiagem, ela é uma blogueira de maquiagem, né? E ela, obviamente, ela fala outros temas hoje em dia, mas ela é da época da maquiagem rebocão. E até hoje ela ensina umas maquiagens muito rebocão que a galera fica passada com... Porque nessa época Clean Girl, né? É meio curioso ver alguém fazendo maquiagem rebocão. Óbvio que não é o mesmo rebocão, mas é aquela cara bem quebrada, assim, né? Com muita base, com muito contorno, sobrancelha super marcada. Então é muito curioso numa época onde todo mundo é meio clean girl, né? Só que a gente sabe que a moda, a maquiagem, tudo é muito cíclico. Daqui a pouco a maquiagem mais rebocão volta, né? A Alice, ela tem 42 anos e ela fez um vídeo recentemente falando que ela não sabia se ela queria ser mãe ou não. E eu tô com muito receio de fazer esse vídeo, porque eu já sei que vai ser um show de transfobia. Além de ser um assunto complicado, eu sei que qualquer opinião que eu der, eu já vejo o show que vai rolar nos comentários desse vídeo, né? É isso. Dependendo se a pessoa concorda ou não com o meu comentário, ela vai dizer o quê. Mas vamos ver. Eu nem vi muitos vídeos, não, que eu queria flertar com perigo, sabe? É isso que eu queria mesmo. Essa aqui é a Alice Salazar, tá? Ela, então, fez esse vídeo falando sobre isso. Vamos ver? Ter ou não ter filhos? Eis a questão. Enquanto eu vou preparando minha pele para maquiagem, a gente vai conversando. Vou começar com esse tônico aqui, que é um tônico coreano. Tá acabando. Pra quem não sabe, quando eu tinha 33 anos, eu guardei meus óvulos para poder escolher ter filhos quando eu quisesse. Agora eu tô com 42, tô muito em dúvida se coloco ou não. Agora eu vou colocar bruma. Tô muito em dúvida. Gente, chocada com esse negocinho de bruma. Eu molho o cabelo inteiro botando. Eu molho o cabelo inteiro mesmo. Vai com Deus, é isso aí. Se vou ter ou não. Porque ninguém consegue me explicar o verdadeiro sentido de ter filho, né? Algumas pessoas falam que é alguma coisa divina. Ninguém consegue me explicar porque pra mim, na minha cabeça prática, né, de quem não tem filho, difícil, porque tu deixa de viver pra ti pra viver pra outra pessoa, né? Tu te torna secundário. Isso é nobre, mas isso também te leva, né, a ter uma vida, digamos assim, menos melhor do que antes, mais cansada, gasta mais dinheiro. Ninguém consegue me dizer assim, por que vale a pena? Essa é a questão. Se tu conseguir me dizer, agora eu vou passar essa pomada Cicaderme. Caralho, tantas camadas. Vai ser difícil até comentar nisso tudo, porque a galera vai ouvir o que ela quiser ouvir, né? Vai te ver os comentários depois. É da também. Oficial Farm. Então, se tu conseguir me dizer em palavras por que vale a pena ou por que não vale, aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ouvir a tua opinião. Botar um pouquinho de blindagem e agora é só colocar a base. Tônico, bruma, pomada Cicaderme, blindagem. Foi essa a preparação da pele de hoje e essa foi a pergunta de hoje. Se tu conseguir me ajudar, comenta aqui embaixo. Ter ou não ter filhos? Eis a questão. Eu vou ler os comentários aqui, mas eu vou ler. Aí vocês prestem atenção aí, tá? Uma pessoa falou assim, ó. Falo com toda certeza do mundo. Não ter filhos é libertador. Eu fui mãe e me arrependo até hoje. Deixa eu tentar fazer um contexto aqui mínimo dessa história. É tão difícil entrar nesse assunto. Por quê? Porque a gente vive, e aqui eu não vou julgar nesse momento, mas a gente vive numa sociedade que acredita, e aí, de novo, posso até dar minha opinião sobre o que eu acho disso, mas a gente vive numa sociedade que acredita no papel inquestionável, biológico. A única coisa é aquela história, né? O ser humano nasceu para
nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Isso é uma crença, né? E que o papel de pessoas com útero, né? Que nesse entendimento são mulheres, que o único papel delas é ser mãe. Então, por isso... Ai, meu Deus, por que eu tô entrando nessa... E por isso, mulheres que podem gestar e não gestam, mulheres que não querem ter filho, têm uma vida incompleta, né? A única missão dela é essa, e se ela passa uma vida sem isso, coitada, porque a única missão dela é essa. E aí se constrói também a ideia de que ser mãe é uma coisa... De novo, não estou julgando, só estou relatando fatos. Se constrói uma ideia de que ser mãe é uma coisa divina, que é uma coisa que é inquestionável, que aquela mulher ela nasceu para isso, que ela precisa passar por isso. Então, não dá para ter um debate racional sobre esse assunto quando todas as justificativas, ou pelo menos a maioria das justificativas, ou tudo que se fala sobre isso tem uma tintura em cima de um entendimento social inquestionável, que não interessa que precisa de dinheiro, não interessa que ela vai abrir mão da vida dela, pode ser que abra, não interessa que ela trabalhe, não interessa que ela não tenha ninguém para ajudar, não interessa que ela não tenha uma rede de apoio, não interessa que ela não tenha um parceiro. Tudo que interessa na vida dessa pessoa é que o único papel dela na vida é ter um filho. Então, todas as dificuldades, os problemas, os senãos, tudo é menor do que a obrigação que ela tem de cumprir esse destino divino, biológico. E aqui a gente mistura as duas coisas de forma bem irônica, mas não é tão irônico assim, né? Então, quando a Alice traz, eu acho que de forma muito corajosa, esse debate, óbvio que muita gente vai para o lado mas como você pode estar falando sobre algo sem você pensar que foda-se que você vai viver outra vida, foda-se que é caro, foda-se que não sei o que. Interessa, o seu papel é esse. E aí a gente vai ver gente, obviamente, como essa pessoa, que eu não vou ler os nomes, mas assim, essa pessoa falando não ter filhos é libertador, eu fui mãe e me arrependo até hoje, como quase uma desgraçada criminosa, né? Ainda mais falando isso, dizendo que teve filho que se arrependeu. E aí eu vejo muita gente, e até eu vi recentemente uma pessoa falando isso, do tipo, eu amo meus filhos, eu amo minhas filhas, mas não amo ser mãe. E aqui também é difícil separar as duas coisas, né? Que é como você amar outra pessoa e ao mesmo tempo não amar a obrigação, o viver sendo mãe. E aqui a gente também coloca outra camada, que é mulheres, e aqui eu não estou ignorando a questão de pessoas trans, pessoas com útero, não sei o quê, mas aqui eu estou simplificando, mas assim, mulheres estão extremamente sobrecarregadas quando têm filhos, porque no final das contas toda a responsabilidade cai nas costas delas. E elas precisam abrir mão da vida. É aquela história, né? A mulher, ela é obrigada a ter filho, ela é obrigada a fazer tudo pelo filho, ela é obrigada a abrir mão de tudo pelo filho, e se não tiver dinheiro para bancar o filho, ela que se vire também, né? Quantidade de... a gente fala aí da família tradicional brasileira, mamãe, papai e filhinho, mas a grande maioria das casas do Brasil, né? E isso, de novo, se eu não me engano, isso é um dado do censo. Posso estar errada, mas eu acredito que não. Inclusive, já falei aqui esse dado outro dia e falaram que eu estava certa. A grande maioria das casas do Brasil são... O chefe da família é a mulher. É a mulher que bota dinheiro na casa, é a mulher que... E até porque uma caralhada de casas não tem a figura do pai, né? E quem não tem pai? Essa piada não é uma piada, é uma realidade. Então, é aquela história. Há 200 anos atrás, mais até, quando as comunidades eram mais comunitárias e quando
aquela história do é preciso de uma vila inteira para criar uma criança era mais real, né? Uma criança, ela nascia e aí tinha a mãe, a avó, a tia, o padeiro, o cara do não sei o quê, a pessoa do não sei o quê, todo mundo cuidava daquela criança. Hoje a gente está num pensamento completamente individualista de quem pariu Mateus que o embale, foda-se todo mundo, eu que não quero ter contato com essa desgraça desse pirralho, né? Então, essa mãe, ela é obrigada a sair do mercado de trabalho para ter uma criança, mas se ela tem que voltar para o mercado de trabalho porque ela precisa trabalhar, que ela precisa botar comida na mesa, e aí, no final das contas, essa mulher se fode, e aí, além de tudo, ela nem pode falar sobre esse assunto, porque se ela tiver a pachorra de reclamar, ela é uma desgraçada traidora de gênero, né? Basicamente. Essa mulher, ela não pode abrir a boca para reclamar. Ela não pode abrir a boca para falar, meu Deus, talvez eu não queira ter filho, ou talvez eu me arrependa de ter filho, porque senão ela é uma grande de uma desgraçada. Então esse é o cenário, de uma forma bem simplificada, que está posta, né? A galera colocou isso. Aí uma outra pessoa, e aí obviamente que essa mulher que falou isso, que se arrependeu, tomou pedrada, tomou chapisco, né? Coisa absurdo mesmo. A outra pessoa falando, os filhos são maravilhosos, a merda mesmo é ser mãe. Né? E aí a outra pessoa falou, coitado do seu filho saber que é um arrependimento na vida da mãe. Porque é isso, as pessoas não conseguem separar do tipo, eu me arrependo de ser mãe, eu queria ter tido outra vida. Isso não quer dizer que eu odeio a pessoa que eu gestei ou que eu gerei, né? E aqui a gente tá falando de pessoas que geraram, mas a gente tá falando, aqui a gente pode botar junto pessoas que adotaram, pessoas que não, a gestação, ela não vem sempre de um planejamento, para começar o assunto, nem sempre vem de uma relação saudável, nem sempre vem de uma gestação, né? Ter filhos tem outras formas de ter filhos, tá? É isso. A outra pessoa falou o seguinte, o que também eu acho que é importante da gente trazer. A sua perspectiva ainda está muito utilitarista, no sentido da utilidade, medido por razão. E a experiência e o sentido são emocionais e de conexão humana, não o contrário. E aqui a gente vê uma forma bonita de falar aquilo que eu falei aqui agora, que é ser mãe é sobre sentir, é o amor, é a conexão. Não é sobre a razão. A razão, foda-se, você corre atrás. Não sei também se é isso, né? Aliás, a conexão, uma coisa que é muito curiosa, existe uma parte do cérebro que assim que a mãe pare, né? Ela começa a criar uma sensação de defesa e de amor incondicional por aquela criança. Nem sempre isso acontece, obviamente, mas isso é uma questão biológica do cérebro. Ele vai criando uma conexão com aquela criança, e quanto mais contato pele-pele, quanto mais contato junto que aquela mãe tem com aquela criança, mais ela vai desenvolvendo esse lugar de proteção daquela cria, de você realmente criar essa ligação, que é aquela história do tipo, eu entraria na frente de um tiro para salvar o meu filho, né? Só que uma coisa muito curiosa é que, de novo aqui, eu vou precisar usar termos que infelizmente vão parecer excludentes, mas não são, segura na minha mão. Um homem também tem a capacidade de desenvolver exatamente esse mesmo lugar do cérebro. Como? Tendo conexão com a criança, estando ali junto com a criança, né? Durante todo esse processo de crescimento do pai ou do homem que está ali envolvido, da pessoa que não gestou a criança. Então acho que eu vou falar dessa maneira que é até melhor. A pessoa que não gestou a criança, quanto mais ela tem contato com essa criança, mais ela desenvolve também esse mesmo lugar do cérebro, igual a pessoa que gestou. Quer dizer, quando a gente acha que maternar é um papel exclusivo da mãe, quando a gente não ensina para uma criança, um menininho, não dá um bebê para o menininho, fala, olha que bonitinho, olha o papai, não sei o que, etc. E a gente, né, para o menininho te dá o carro, para a menininha te dá a boneca. Quanto mais a gente não ensina esse homem de que ele também precisa ter conexão com essa criança, quando ele for pai lá na frente,
ele não vai desenvolver. E é por isso que é tão fácil o homem pegar o trapinho de bunda dele e ir embora. Por que a mãe tem muito mais dificuldade, de novo eu estou generalizando, mas por que a mãe tem muito mais dificuldade de fazer isso? Porque esse desenvolvimento biológico, hormonal, cerebral, que se dá com o contato da criança, faz a mãe entrar na frente de uma bala se precisar. E o pai não faz isso porque normalmente o pai não desenvolveu esse lugar, porque também o pai não acha que é responsabilidade dele. Então tudo é aquela história, né? Abandona porque não tem amor, não tem amor porque abandona, né? Então, no final das contas, é tudo a gente, uma sociedade infelizmente um pouco deficitária nesse lugar, que não cria essa conexão, que não ensina para as pessoas a terem isso, né? E aí a gente não está entrando nem na questão de depressão pós-parto, nem está entrando na questão de crianças que não nascem com alguma questão e não podem ter esse contato, né, com os pais. A gente está entrando em 1 milhão de questões, né? A gente não vai entrar nisso. Vamos ouvir aqui. E aí eu acho que tem essa história de... mas não pode ter uma visão utilitarista. Mas essa visão utilitarista lá é importante em algum nível, né? Também tem uma outra coisa, o homem normalmente ele é ensinado... a gente tem opiniões aqui, a gente ainda vai ouvir, tá? O homem normalmente é ensinado... a que o objetivo da criança não é a relação, o carinho, o crescimento, a paternidade. O objetivo dele é plantar a semente e deixar um legado, né? Então, é por isso que o homem, quando se decepciona da criança não ser o que ele quer, ele facilmente expulsa a criança de casa e manda tomar no cu, né? Porque a criança, para o homem, é a projeção do que ele vai deixar no mundo. E isso tudo é ensinado, galera. Tá? Isso tudinho que eu tô falando, isso aqui é ensinado. Porque é aquela história, né? Se gênero fosse uma coisa tão natural, a gente não passava a infância inteira aprendendo a ser homem e mulher. Até porque, se fosse natural realmente o gênero, por que é que a gente tem que ficar o tempo inteiro falando pra menina ser menina e o menino ser menino? Né? Por que o menino... O menino tá agindo como uma menina? Uma menina tá agindo como um menino? Mas como é que pode? Mas não é uma coisa que já nasce do cerebrinho dele? Ué, não é... Não, calma aí, é a gente que ensina? Não. Fecha a perna, menina. Não, fala baixo. Não, vai ter que cuidar sim. Não, mas seu irmão é menino. Menino pode, você não pode. Ué, mas não era natural? Não entendi, fiquei confusa. Mas estamos entrando em muitos outros assuntos. Vamos ver as opiniões? Aí essa querida aqui, ó, botou Paula, a Caroline botou, é Alice Salazar, você não entenderia. E aí ela aqui com a foto da criança, com a criança aqui num mêsversário, sei lá. E é aquela história, né? A vivência dessa mãe aqui não e é óbvio, porque você cria essa relação de amor é um sentimento que te invade de uma forma que é quase inquestionável. A pessoa que sente isso, olhar para uma outra pessoa e falar como essa pessoa não quer passar por isso. Porque é uma coisa que me invade, que me transborda tão profundamente, que como essa pessoa não quer isso? Só que às vezes as pessoas são diferentes, né? E aí, ó, vamos ver a Franciele falando sobre esse assunto. Ontem à noite, enquanto eu tava rolando o feed, passou esse vídeo aqui pra mim da Alice Salazar, perguntando se vale ou não a pena ter filhos. E ela pedia pra gente que tava assistindo escrever nos comentários. A gente consegue descrever pra ela como é ter filhos, o que é ser mãe, o que vale a pena na maternidade, porque ela tá tentando decidir se ela vai ou não implantar os óvulos que ela guardou quando ela era mais nova. Segundo ela, o tempo dela tá acabando porque ela já tem 42 anos, então tá na hora do vai ou racha, se ela vai escolher tê-los ou não. E assim, o primeiro ponto pra mim é, toda dúvida é não. Tudo que você tem dúvida, por enquanto é não. Espera mais um pouco. Começa por aí. Eu concordo com isso que ela tá falando. Eu não sei se toda dúvida é não, porque eu acho que a gente tem que entender qual é a dúvida. Essa dúvida é do tipo... Qual é o nível da dúvida, né? Porque é o medo da dúvida. Muitas coisas a gente deixa de fazer por medo, né? Por insegurança, por achar que aquilo vai dar errado. Só que às vezes o trabalho é conseguir passar por cima disso, né? Agora, se existe uma responsabilidade gigantesca
essa responsabilidade, e talvez as pessoas deveriam pensar um pouco mais nisso, se existe uma responsabilidade gigantesca, é a responsabilidade de ter uma criança. Porque primeiro que essa criança vai passar pelo menos aí umas 2 décadas dependendo de você, né? A prole humana é uma das poucas no reino animal que se ela nasce e você não cuida, ela morre, né? O bebê girafa cai lá 15 quilômetros do útero da mãe e já sai correndo, tá? Já corre, já faz as coisas. O bebê, se ele nasce, você deixa ele morre, né? Então isso já mostra claramente a responsabilidade que é você botar uma criança no mundo. Outra coisa e aí é óbvio que a gente não está vivendo na selva, né? A gente tem toda uma sociedade em torno de como as coisas funcionam e as expectativas e as necessidades. Então, acho que ter medo disso é natural. Eu acho que uma pessoa que está pronta a colocar uma criança no mundo e não tem medo, o mínimo de receio talvez esteja desligada um pouco da realidade, né? Até de pensar no futuro. Mas eu entendo o que ela está falando. Eu também acho que em algum nível, se você está com uma dúvida desse nível, você está precisando fazer... Também tem aquela história, né? Blogueira fazendo vídeo, às vezes é só para engajar. Ela própria já deve saber o que ela quer. Não vai ser, definitivamente, não vai ser um vídeo no TikTok e os comentários do TikTok vai fazer ela querer ou não ter uma criança. Acho que não, né? Mas, em algum nível, eu também acho que a dúvida, muitas vezes, ela tende para o não. Outro ponto é que ninguém vai conseguir explicar para ela isso. Ninguém vai conseguir explicar. Ela só vai conseguir saber o que é ser mãe sendo mãe. Eu posso contar a minha experiência como mãe de 3. Alguém pode contar a experiência para ela como mãe de 12. Ninguém vai conseguir traduzir o que é maternidade, porque isso é extremamente individual. Você só sabe como é quando você passa. A verdadeira pergunta... Eu também acho. E é aquela história, eu acho que se não existisse essa conexão... Gente, racionalmente, vamos combinar um negócio? Se a gente for pensar exclusivamente, vamos tirar 100% a emoção e vamos colocar 100% a razão. É uma loucura ter um filho. Ter um filho hoje é uma loucura. E não hoje, mas em qualquer momento é uma loucura, porque é algo que você vai mudar completamente a sua vida, vai custar uma fortuna, é uma responsabilidade que você não tem como abrir mão, você não tem como se arrepender. Tudo isso. Então, colocar no lugar racional é uma loucura. Então, é por isso que tem o lado emocional, né? Vamos combinar? Se não fosse, primeiro, esse lado meio biológico, hormonal, etc., dessa conexão que você pode ter com a criança, e junto também a questão social, dessa pressão de ter filho, isso tudo é o que cria o ambiente para que você, apesar de tudo isso, tenha uma criança, né? Então, se você não sente isso tudo, é até um pouco difícil, né? É até um pouco difícil. Eu também acho que não vai ser num comentário do TikTok que ela vai descobrir qual é a sensação, porque talvez quando você olha para o teu filho ou para a tua filha e sente um sentimento que te invade de um jeito que não interessa e que tudo faz sentido, se você não consegue nem pensar nisso, às vezes você não vai conseguir realmente ter essa vontade, né? Porque é isso, é aquela história do tudo diz não, mas algo dentro de mim mais forte do que tudo diz que sim. Então, talvez esse sentimento seja suficiente para me fazer querer tomar uma decisão. A pergunta aqui deveria ser: eu estou pronta a abrir mão de mim para saber como é essa experiência? Por que ela vai ser uma boa mãe? Total, foda. É exatamente essa pergunta, também acho. Todo mundo sabe. Ela vai ser uma boa mãe. Primeiro que ela já planejou para isso. Segundo que Alice, quem acompanha a Alice de tutorial de maquiagem e de marca de maquiagem, sabe que o que ela se propõe a fazer, ela faz com excelência. Então ela vai ser uma boa mãe. Mas está pronta para isso? Essa que é a questão. Ela está pronta para abrir mão de si, da sua carreira, do seu tempo, das suas escolhas, para viver essa experiência, para descobrir como que é ser mãe? Porque não tem como desfazer. A partir do momento que seu filho nasceu, é para ele que você vive. Não tem como dizer assim, ai não, você vai ter filho, mas sua vida vai continuar igual, porque não vai.
E também não tem como eu vir aqui e falar assim, ah, você vai ter seu filho e você vai amar ele e vai ser a melhor coisa da sua vida, porque não é toda mulher que se sente assim. Pois é essa a questão. Eu acho também é importante a gente fazer esse recorte que a Alice é uma pessoa com dinheiro. E isso muda tudo também, né? Muda bastante coisa. Esse recorte também eu acho que ela não vai passar o nível da dificuldade que uma mãe que mora numa comunidade e que precisa fazer faxina 7 dias na semana vai passar. Eu acho que esse recorte também é importante. E como eu disse, só vai descobrir quando ter. Pra mim, a maternidade é maravilhosa. Por mais que tenha os desafios, eu amo ser mãe. Eu não imagino minha vida sem meus filhos. Mas eu já sou mãe. Eu não lembro mais como é viver sem ser mãe. E olha que eu nem tive essa escolha e planejamento. Meus filhos foram tudo não planejado. Vieram pra mim, eu abracei a causa e tamo aí, sendo a melhor mãe que eu posso ser. Mas pra ela é o oposto. Ela se planejou pra isso, mas agora tá na dúvida se realmente tá pronta ou não. E sinceramente, só de ter essa dúvida, só de se questionar dessa maneira, já mostra que sim, que ela vai ser uma boa mãe. Mas essa certeza tem que vir de dentro dela, não do externo. Não tem como ninguém falar pra ela o que ela deve fazer. Ela só vai descobrir se ela se tornar mãe. Ontem à noite... É perfeito também. Eu concordo total, assim. Eu acho que tem algumas coisas... A gente também vive numa sociedade que é bastante utilitarista nesse sentido. A gente passou esse vídeo aqui pra mim. De a gente pensar sempre a utilidade das coisas e a utilidade tem muito a ver com produtividade também, né? Eu tenho decisões na minha vida que eu tomei sabendo que seriam loucuras, assim, que seriam coisas que não são feitas para me dar dinheiro, são decisões que tomam bastante do meu tempo, que tomam bastante do meu esforço físico, do que eu me proponho a estar na vida, né? Que é uma coisa que é feita muito pelos outros, mas que para mim fazem todo sentido. E isso e o nível de preenchimento que essas coisas me trazem são tão profundos que que não me importa. Que eu posso estar, sei lá, até perdendo dinheiro, ou perdendo meu tempo, entre muitas aspas, ou não sendo menos produtiva. Eu acho que... E tem muita gente que tem essa dificuldade de tomar esse lugar, né? De ir para esse lugar. Só que eu acho que é isso. Quando aquilo te preenche em outro lugar, todos os prós e contras, a racionalidade, ela cai por terra. Eu acho que ter filho está um pouco nesse lugar também. Eu falo bastante lugar, né, galera? Extremamente. Eu, Samantha, LCN, vai. Acabei de acordar e ver um vídeo da Alice Salazar perguntando se vale a pena ter filhos. E realmente não vai valer a pena. Mas é o tipo de coisa da qual você não se arrepende. Gestar é extremamente confortável. Você vai sentir azia, os pés incham, deforma o corpo todinho. Quando eles nascem, você praticamente não dorme. Eles vão gorfar em você, vão vomitar em você e você vai ter que trocar muitas fraldas de cocô. Você vai entregar tudo o que você tem. A sua energia, a sua saúde, a sua disposição, o seu tempo, os seus sonhos. E ainda assim, você vai se perguntar todo dia se você está fazendo um bom trabalho. E por muitos dias você vai achar que você é uma péssima mãe, que você não está sendo boa o suficiente. Tem um ditado que diz que é justo que muito custe aquilo que muito vale. E a maternidade, ela é assim. Ela custa muito, mas ela vale demais. Quando você olha pro rostinho deles, eles estão dormindo, é como se você estivesse olhando para coisa mais incrível, bonita, maravilhosa, extraordinária do mundo. E a melhor parte é que saiu de você. É como se você tivesse crédito na mais bonita obra de arte do mundo. O melhor momento do meu dia é quando a minha filha abre a porta do quarto e vem pros meus braços falando bom dia, mamãe. Quando eles começam a falar te amo, é incrível, sério, é algo surreal. Você fica tipo, caraca, ela me ama! E eles vão pegar uma tinta e misturar todas as cores até ficar um marrom horroroso. Vão te dar
E você vai olhar aquilo e vai ser a obra de arte mais linda que você já viu na vida. Você vai pregar na geladeira como se fosse uma Mona Lisa num Louvre. E você vai sentir o maior medo da sua vida quando eles ficarem doentes, por mais que seja um simples resfriado. E ele vem acompanhado do maior alívio do mundo quando eles melhoram. E aí, de repente, tudo volta a fazer sentido e você se sente a pessoa mais grata do mundo pelo seu filho tá bem e tá saudável. A maternidade é uma das maiores lições de ego que tem na vida. Por muitos anos, a sua vida vai orbitar ao redor da vida do seu filho. Vai ser como se você tivesse trabalhado uma vida inteira na maior obra de arte, na melhor e mais completa obra que você pudesse fazer. E quando ela estiver completa, perfeita, ela não vai ficar com você. A única coisa que vai ficar com você é o crédito de ter feito a sua parte, de ter feito um bom trabalho. E talvez, para quem não tenha filhos, nessa altura desse vídeo pensa, então não vai valer a pena. Lembra daquele ditado do começo? É justo que muito vale, muito custe? Então, você tem que estar disposto a pagar caro. Mas vale. Vale demais. E não tem como explicar de maneira racional, porque o amor não é racional. Acabei de acordar e ver Ah, muito lindo. Eu acho que é sempre só lembrar que essa experiência ela não é universal, né? Ela não é universal, não é toda mãe que passa por isso, não é toda mãe que sente isso, não é muita coisa. Mas eu acho que esse vídeo é um vídeo bonito para mostrar isso que eu tô falando, desse sentimento que é tão transbordante, é tão invasivo, né? Ele é um sentimento que passa por cima de qualquer outra dificuldade. Mas ele não é universal. Ele não é universal. Né? Vão ter mães que vão assistir isso e vão falar, caralho, eu não sinto nada disso. Eu me arrependo cada dia de ter passado por isso, ou eu odeio isso, ou eu não quero. Eu não imagino a minha vida assim. Isso que é complicado, né? Nicole Prazeres. Tem outras mães falando do vídeo da Alice, assim que eu vi o vídeo dela. E outra coisa, esse sentimento, a mulher ou qualquer outra pessoa, ela pode sentir. Porque é isso, esse sentimento ele não é exclusivo, esse sentimento que eu tô falando, dessa coisa de completude, ela não é exclusiva da maternidade, né? A mulher ela pode sentir isso em outros lugares. Ela tem outra coisa que traga isso para ela e que não é menor, né? Não é menor. Por isso que eu digo que esse sentimento ele não é universal. Falando sobre ter ou não ter filhos, né? Sinceramente, quando eu terminei o vídeo dela, eu fiquei com um total de zero vontades de tentar provar pra ela o porquê é tão bom ter filho, sabe? Porque pra mim, ver no vídeo dela, pra mim é claramente, talvez não seja pra você. E eu não digo talvez não seja pra você como que, quem escolhe ser mãe, ou quem quer ser mãe, quem tem vontade de ser mãe, é melhor. Não é isso. É tipo assim, eu falei, as pessoas realmente não têm que te... Como fala? Elas não têm que te provar que é tão bom pra você querer. Porque você tem que querer. Você tem que sentir isso dentro do seu coração. Então, se na dúvida você tá ser ou não ser mãe, talvez seja um não. E tá tudo bem. E tá super ok, sabe? E eu acho muito engraçado umas partes que ela tava falando, que ela falou, porque você tem que se doar. Eu acho que o mais delicado da fala da Alice é a sensação de estar chegando no momento onde você não pode mais atrasar isso, porque agora chegou no momento da decisão final, ou é isso ou não é. Sendo que aquela história, né, e isso é sempre bom lembrar, que mesmo se você não puder gestar, você pode ter filhos de outra maneira. Talvez, o medo talvez seja a sensação de você viver o resto da sua vida com e se eu tivesse feito? E se, porque agora eu não posso mais voltar atrás. Agora eu não posso mais ter a criança. Agora eu não posso. Eu acho que talvez o medo, e aí talvez é o momento de pensar isso, se o medo maior é ter o filho ou se o medo maior é ficar nesse vazio, entre muitas aspas, de e se eu tivesse tido? Será que eu vou me arrepender no futuro? Mas, cara, se a gente viver dessa maneira, é impossível, né? Fica impossível viver assim.
tem a questão financeira, tem a questão do cansaço. Tomar uma decisão e bancar e ela, nós às vezes, que é somos importante. mães, eu sou mãe há 3 anos, mas é engraçado como isso pra gente não importa. Acaba que não importa. Claro que a questão financeira é muito importante, que é uma coisa que pesa. Ter filhos ou não ter filhos é uma coisa que pesa, até no relacionamento, nas suas escolhas de vida. Mas assim, eu sinto que falando eu, Nicole, como mãe, pra mim isso não me importa. O dinheiro é uma coisa que não me importa, o meu cansaço não me importa. Eu ter que me doar, me doar pra minha filha, tipo, priorizar ela, pra mim é uma coisa que não me importa, porque pra mim vale mais do que 100% a pena, entendeu? Ser mãe dela e criar ela e ter ela na minha vida. Porque pra mim, eu tenho que falar sempre da minha pessoa, né? Sempre que eu vejo alguns comentários na internet sobre maternidade, é muito individual. E tem muitas mães que não gostam de ser mãe. Não é meu caso. Mas tem muitas mães que não gostam de ser mãe. Oi, amorzão. Deixa eu te ajudar, calma aí. Ó. Então eu acho que é uma coisa muito particular. E eu, sinceramente, pensando por ser tão particular, e quem é mãe, quem é pai e ama isso, não faz questão nenhuma, pelo menos no meu caso, de provar o porquê é tão bom. Porque quando você escuta ela falando, você fala tipo, cara, eu não tenho como te mostrar isso. É só sentindo mesmo. E ela até fala, porque as pessoas falam que é só você vivendo pra você saber. E literalmente é isso. É só você vivendo pra você saber. Então, se você tá tão bem, tá tão feliz consigo e não sente que tá faltando nada, e não tem essa vontade, eu acho que você tem que ser do time do não vou ser mãe mesmo, e tá bem assim a vida pra mim, sabe? Eu sei que tem outras... Eu acho que esse é o desafio. Não é simplesmente tomar a decisão do sim ou não, mas bancar a decisão. Se a decisão for não, é isso aí, e não olhar mais pra trás. Vamos ouvir a Fabi. Tanto tempo a Fabi não aparece aqui. Acabei de ver o vídeo da Nicole Prazeres falando do vídeo da Alice Salazar sobre ter filhos. E a Nicole fala assim, que ela não sentiu nenhuma vontade de dar argumentos para Alice Salazar ter filhos, que é a dúvida dela se ela tem ou não. Porque pra Nicole, ela simplesmente quer ser mãe. Dinheiro, trabalho, dedicação para outro ser humano, pra ela não é um problema. Quando eu digo que no vídeo da Nicole ela fala que não é um problema, entenda que ela faz com prazer, tá bom? Eu entendi isso, assistam o vídeo. Eu não tô dizendo que assim, eu quero ter filho, pronto, acabou. Não é isso que ela fala no vídeo dela. Como para algumas mulheres se dedicar a um peso e tudo mais, pra ela não. Esse é o ponto. E eu achei maravilhoso porque eu não tinha visto o vídeo da Alice Salazar, só vi o vídeo da Nicole e aí eu fui procurar o vídeo da Alice, que ela fala sobre a dúvida de ter filhos, né? E a Nicole dá um ponto que é exatamente isso. Querer ter filhos, você simplesmente quer. Quando você tem a dúvida, talvez seja não. E não é a dúvida de tipo, será que eu tô pronta? Será que eu vou dar conta? Porque realmente você pode ter essa insegurança, né? Você não sabe como é ter filho, é difícil. Mas, se você tem a dúvida de será que eu quero, talvez seja não. Por quê? Como eu sempre falo, gente, a gente tem que olhar com cuidado pra isso. A maternidade, ela é compulsória. Compulsória no sentido de o que é vendido pra gente, né? Se eu não tiver filho, eu vou ser incompleta. Então, automaticamente, nós mulheres pensamos assim, eu preciso ter um filho, eu quero ter um filho, sabe? Gera essa dúvida, sendo que às vezes você realmente não quer ter um filho. E tá tudo bem. E sim, eu preciso fazer um paralelo com o desejo dos homens para vocês verem como é imposto que as mulheres tenham filhos, entendeu? E essa discussão toda, discussão que eu digo assim, levantar esse assunto, da Nicole dar o ponto dela, a Alice ter falado sobre querer ou não ter filhos, é pra gente sempre refletir e respeitar a vontade de cada mulher em querer ter 1, 2, 3, 4 filhos podendo, ou não querer ter filhos, porque eu sei que a mulher que não quer ter filhos, ela é julgada, o que nos faz muitas vezes pensar, eu acho que eu preciso ter um filho, né, porque é da sociedade colocar filhos na gente, e a gente pode entrar em lugares muito mais complexos sobre o controle, sobre patriarcado. Eu não quero nem usar essas palavras para não afastar vocês. Isso é uma coisa até curiosa, né, que toda vez que a gente fala de mulheres trans, sempre uma das coisas que é mais usada para tentar agredir uma mulher trans, como se ela não soubesse, como se não tivesse 1 milhão de outras maneiras de fazer isso, é que ela nunca vai gestar. Então é isso, a mulher ela é muito resumida a ter filhos. Então imagina se a primeira coisa que vão falar para uma mulher é vamos ver se vai parir, vamos ver se vai ter criança, vamos ver se vai engravidar. Imagina uma mulher cis que pode ter filhos, que é saudável o suficiente para isso,
e escolhe não ter. Imagina o crime que essa mulher, na cabeça de muita gente, está cometendo, né? Ok? Só quero levantar a discussão pra gente realmente pensar. Tem alguém na sua família, geralmente uma menina mais nova, que ela não quer ter filhos? É preciso respeitar, ela não é menos mulher por isso. E pra aquela mulher que quer ter muitos filhos, ou um, dois, muitos que eu digo assim, porque hoje em dia é difícil criar filho, tudo é muito caro, né? Também respeitar. Tem mulheres que nasceram com a vontade, com a dedicação para ter filhos. Só entender que não existe regra, existe vontade. Tem casais, mulheres que vão querer ter filhos e tem mulheres, casais que não vão querer ter filhos. E tá tudo bem, não é? Eu falo isso porque realmente a gente precisa respeitar a vontade das pessoas em viverem a vida delas. E eu não posso deixar de falar, gente, tendo condições, tá? Porque é difícil criar filho e sem condições é mais difícil ainda. Entra no egoísmo. Eu não quero transformar esse vídeo em outros assuntos, mas assim, eu respeito, óbvio, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que pensar na condição que a gente vai dar pra esse filho. Acabei de ver o vídeo da Nicole Prazer. Quero até ler uns comentários aqui, ó. Tenho filho, jamais teria outro. Amo meu filho incondicionalmente, mas a maternidade é exaustiva e Da Alice cansativa. Salazar sobre ter Você é cobrado o tempo todo e não tem nenhum retorno. Você nunca deixa de cuidar e de se preocupar com alguém. Amo meu filho e faço o impossível por ele, mas eu não aconselho ninguém a deixar de viver para si para viver para outra pessoa. É difícil, né? Ter filhos é uma das maiores bênçãos e também um dos maiores desafios, mas quem escolhe não ter também faz uma escolha válida e bonita. Cada um sabe o que é melhor para si. Se existisse mais respeito pelas decisões dos outros, tudo seria mais leve. Respeito mulheres conscientes que querem ter filhos, e ainda mais aquelas que não querem. Sempre tive a certeza que não queria ter filhos, mas engravidei. Hoje, com 3 meses de gestação, aceito bem, mas quando paro para pensar em toda a responsabilidade de um filho, bate o desespero. Mas eu assumo a minha responsabilidade e farei o melhor pelo meu bebê, porque eu sei que não é dos custos, mas desprender de mais energia e tempo. Contudo, farei laqueadura após ter meu bebê. Já ouvi muita coisa por conta de meu posicionamento, mas na hora do perrengue, os que criticavam vão dizer: balança que o filho é teu. É isso, gente. Delicado esse assunto, né? Beta, você pensa em ter filho? Eu não quero nem falar desse assunto. Um dia vocês vão entender o porquê. Beijo.